Hoje é sábado, dia 10 de julho de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será As Raízes da Inquietação. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Tiago, capítulo 3, verso 16, que diz assim: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Nas últimas semanas, temos estudado um pouco sobre a inquietação. Vimos o grande estrago, por exemplo, na semana passada, que a inquietação e, ao mesmo tempo, esse sentimento de expectativa em relação ao futuro, em relação àquilo que está acontecendo à sua volta, que tipo de estrago isso fez na experiência de Israel enquanto eles caminhavam pelo deserto. Entretanto, uma pergunta que surge é: como é que nós podemos vencer a inquietação? A inquietação é uma das situações mais complicadas de serem vencidas, talvez porque a olho nu ela não seja tão perceptível. E algumas pessoas dizem: eu quero vencer a inquietação, mas não consigo. O que é que eu faço para conseguir vencer esse sentimento de inquietação? Bem, o autor da nossa lição vai mencionar aqui, mais especificamente no auxiliar do professor, ele vai mencionar um pastor que resolveu fazer uma viagem para um antigo forte indígena na região de Nova York, e enquanto olhava, observava aquele forte que havia sido muito utilizado pelos indígenas durante todo o período de um século e meio atrás, mais ou menos. E enquanto o guia falava, mencionava, mostrava os lugares, como é que funcionava aquele forte indígena, alguém resolveu perguntar: escuta, e ninguém aqui nunca encontrou pontas de flechas que tenham sido utilizadas pelos indígenas há algum tempo atrás? Ele disse sim. Inclusive um turista que estava passando por aqui conseguiu encontrar mesmo aí perto da porta. Mas perto da porta, na entrada? Exatamente, bem na entrada. Mas como ninguém nunca tinha encontrado? Ele fez, por acaso, uma escavação? Como é que foi isso? E ele disse: não. É que, na maior parte do ano, essa região fica coberta de neve. Quando, na época da primavera e do verão, a neve derrete, aqueles que observam com bastante atenção, às vezes, conseguem encontrar algumas coisas. Milhares de pessoas passam por aqui todos os anos. Mas esse turista, de maneira especial, se ateve aos detalhes que estavam aparecendo depois que a neve desapareceu. Existem algumas questões ligadas à inquietação que muitas vezes não são perceptíveis ao olho nu. Está escondido, como aquelas pontas de flechas estavam escondidas embaixo da neve. Como, por exemplo, na lição de sábado, há uma ilustração que é mencionada ali sobre o álamo, que é uma árvore que cresce em lugares frios normalmente, e ela cresce o tempo todo, apesar de formar árvores com algo em torno de 30 metros, de 15 a 30 metros de altura, mas o que mais chama atenção em relação ao álamo são as raízes que criam uma verdadeira ramificação por baixo da superfície da terra, o que faz com que um álamo que é capaz de sobreviver por volta de 150 anos, e mesmo quando ele morre em cima, às vezes as raízes estão bem vivas embaixo. Dessa maneira, quando falamos sobre a inquietação, nós às vezes paramos para pensar apenas naquilo que a gente consegue ver, naquilo que sai, por assim dizer, do nível do solo. Mas as verdadeiras raízes da inquietação, às vezes, são imperceptíveis também ao olho humano. Nós precisamos olhar com muito mais atenção e olhar embaixo da superfície para poder tentar entender. Algumas situações, como, por exemplo, o egoísmo, a ambição, a hipocrisia, são elementos que, às vezes, podem até ser mascarados pelas pessoas.
mas que por uma razão ou outra acabam gerando essa inquietação. E na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender essas raízes da inquietação. Estudaremos atitudes que muitas vezes estão escondidas ao olho humano, mas que se revelam de vez em quando, através de algumas atitudes. Atitudes como orgulho, egoísmo, ambição doentia, hipocrisia, muitas vezes caracterizam a vida de algumas pessoas, ou aparecem de forma até meio mascarada, e em alguns casos até meio maquiadas com roupagens cristãs, mas que em determinados momentos elas acabam aflorando na vida das pessoas e mancham o testemunho cristão. O apóstolo Paulo, ele nos diz para vigiarmos diligentemente. Ele vai dizer assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. As raízes do mal, elas permanecem permanecem dentro do coração. E se não forem tratadas, elas produzem brotos. E então vão produzir frutos, e é claro que sempre frutos ruins. Nessa semana nós vamos estudar cuidadosamente algumas dessas raízes e vamos estudar algumas maneiras de reconhecê-las para que, então, pela graça de Deus, elas sejam arrancadas da nossa vida. Portanto, vai valer muito a pena o nosso estudo nessa semana. Eu desafio a gastar tempo junto com a gente. Vamos orar pedindo a Deus para que nos dê sabedoria para podermos entender e, de repente, identificar esses elementos na nossa própria vida e tratá-los. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque através dela podemos entender aquilo que o Senhor quer para nós. Ajuda-nos a entendermos as raízes da hipocrisia, as raízes da inquietação, através da hipocrisia, egoísmo, entre outros, que estudaremos nessa semana. E ajuda-nos a podermos identificar essas raízes do mal que muitas vezes estão fincadas no nosso coração. Queremos arrancá-las pela graça de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?